Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Ministério Público. Nas presenças dos excelentíssimos senhores, governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, damos início à sessão solene do Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para a posse do excelentíssimo senhor, promotor de justiça, Dr. Alexandre Siknovski Saltz, no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, biênio 2023-2025. Lembramos que este evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube do Ministério Público. Convidamos para dar início à sessão solene de posse o Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Muito boa tarde a todas, todos. Sejam muito bem-vindos aqui à Casa do Ministério Público. Eu declaro aberta a sessão especial do Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. No primeiro momento, coloco também, já que é a última sessão sob a minha presidência, a aprovação da ata número 565, encaminhada a todos os eminentes procuradores de justiça. Compõem a mesa os excelentíssimos senhores. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, empossando, Dr. Alexandre Siknovski Saltz. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Vilmar Zanquim. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Alberto Delgado Neto. Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Antônio Flávio de Oliveira. Representante da Presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal, Tenente Coronel Zuco. Prefeito Municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo. Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Eva Margarida Brinques de Carvalho. Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado, doutor Felipe da Silva Miller, neste ato representando o Procurador-Geral da República. Vice-presidente Sul do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Dr. Fábio de Souza Trajano. Representante da Presidência da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo, Dr. Pedro Ivo de Souza. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamáquia, neste ato representando o Conselho Federal da OAB. Presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Federação das Associações das Carreiras de Estado, FACE, Dr. João Ricardo Santos Tavares. Presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Dr. Fábio Roques Bardelotto. Coordenador da Secretaria dos Órgãos Colegiados, promotor assessor, Dr. Márcio Emílio Lemes Bressani. Convidamos os senhores para acompanhar a execução do hino nacional. desafia o nosso peito à própria morte.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá barulho que ostentas estrelado, erguido ao verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Registramos a presença dos excelentíssimos senhores, ex-governadores do Estado, Jair Soares e Tarso Genro, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor doutor Carlos André Bulhões Mendes, procuradores-gerais de Justiça dos Estados, Distrito Federal e Territórios, Dr. Georges Carlos Frederico Moreira Segneur, Roraima, Procurador de Justiça, Dr. Sales Eurico Melgarejo. Rio de Janeiro, Procurador de Justiça, Dr. Sávio Renato Bittencourt Soares Silva. Deputado Federal Carlos Gomes. Representante do Comando Militar do Sul, Tenente Coronel Erildo Camargo Lemos. Vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Moisés Barbosa. Diretora do Foro de Porto Alegre, doutora Alessandra Abrão Bertolucci. Vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Voltaire de Lima Moraes, ex-procurador-geral de Justiça. Procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Dr. Antônio Carlos Welter. Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, Dr. Rafael Foreste Pego. Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa. Representante do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Gilberto Souza dos Santos. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Alexandre Postal. Presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador militar Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, delegado Aldronei Pacheco Rodrigues. Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, inspetor Anderson Nunes dos Santos. Superintendência Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul,
Claudir Nespolo. Superintendente substituto da Controladoria Geral da União no Rio Grande do Sul, Eduardo Rauschild. Subprocuradores Gerais de Justiça, doutora Ângela Salton Rotuno, doutor Benhur Biancon Júnior, doutor Júlio César de Mello, doutora Caroline Vaz. Subcorregedora-Geral do Ministério Público, doutora Dirce Carvalho Soler. Chefe de Gabinete, doutor Luciano de Faria Brasil. Secretário-Geral do Ministério Público, doutor Ricardo Chinetsky Rodrigues. Senhores ex-procuradores gerais de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Paulo Olímpio Gomes de Souza, doutor Francisco de Assis Cardoso Lussardo, doutor Sérgio Gilberto Porto, doutor Cláudio Barros Silva, doutor Roberto Bandeira Pereira, doutor Mauro Henrique Renner, ouvidor do Ministério Público, doutora Simone Mariano da Rocha, doutor Eduardo de Lima Veiga, ouvidor substituto do Ministério Público, e doutor Fabiano Dalazen. Prezados secretários de Estado, chefe de gabinete do governador, Euclides Neto, Logística e Transporte, Juvir Costela, Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann, Saúde, Arita Bergman, Segurança Pública, Sandro Luiz Caron de Moraes, Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana. Vice-presidentes do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Antônio Vinícius Amaro Silveira e do desembargadora Lisete Andrei Sebem. Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Giovanni Conte. Chefe de Polícia do Estado, delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira. Subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Douglas da Rosa Soares. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Eduardo Estevão Camargo Rodrigues. Senhores deputados estaduais, delegada Nadine, Frederico Antunes, delegado Zuco, Elton Weber, doutor Tiago Duarte e capitão Martini. Procurador-Geral em exercício do Ministério Público de Contas, doutor Geraldo Costa da Camino. Saudação especial aos membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Senhores procuradores e promotores de justiça, magistrados, membros do Ministério Público Federal, defensores públicos, membros do Tribunal de Justiça Militar, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, delegados de polícia, prefeitos municipais, vereadores, secretários municipais, empresários, advogados, representantes de entidades de classe, órgãos vinculados ao governo do Estado e do município, representantes de instituições de ensino, federações, associações, conselhos, institutos, veículos de comunicação, servidores do Ministério Público, familiares, amigos, demais autoridades presentes, senhoras e senhores. Neste momento, o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. João Ricardo Santos Tavares, procede à entrega de uma placa ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles. Diz a placa: ao estimado colega Marcelo Lemos Dornelles, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, biênio 2008-2010. No momento em que encerra-se... No momento em que encerra seu segundo mandato como Procurador-Geral de Justiça, a homenagem da entidade de classe àquele que dedicou anos de sua vida à instituição e ficará para sempre marcado na história como o primeiro promotor de justiça a chefiar o Ministério Público. Porto Alegre, 6 de junho de 2023, João Ricardo Santos Tavares, presidente. Convidamos o excelentíssimo senhor, promotor-assessor, Dr. Márcio Emílio Lemes Bressani, para proceder à leitura do termo de posse.
Termo de posse. Aos 6 dias do mês de junho de 2023, às 14 horas, no auditório Mondercil Paulo de Moraes, cito na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, número 80, terceiro andar, nesta capital, o colendo órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público deu posse ao excelentíssimo senhor Dr. Alexandre Sikinovski Saltz, no cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2023-2025, para o qual foi nomeado pelo excelentíssimo senhor Governador do Estado, Eduardo Leite, em ato publicado no Diário Oficial do Estado de 5 de junho de 2023. Para que se registre e publique, eu, Márcio Emílio Lemes Bressani, promotor assessor, lavrei o presente termo de posse, que vai assinado pelo presidente do colendo órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público, pelo Procurador-Geral de Justiça empossado e por mim. Porto Alegre, 6 de junho de 2023. Convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Alexandre Sikinovski Saltz, para se posicionar para a assinatura do termo de posse. Assina o referido termo de posse o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, e assina o referido termo de posse o excelentíssimo senhor Dr. Alexandre Sikinovski Saltz, Procurador-Geral de Justiça, convidamos o representante do órgão especial, ex-procurador-geral de Justiça, Dr. Roberto Bandeira Pereira, para togar o presidente do colendo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Alexandre Sikinovski Saltz. Neste momento, o Procurador-Geral de Justiça empossa os subprocuradores-gerais de Justiça, chefe de gabinete, secretário-geral do Ministério Público, e a coordenadora da Secretaria dos Órgãos Colegiados. O excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Sikinovski Saltz, no uso de suas atribuições legais, designa:
Na função de Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, conforme portaria número 250/2023, a Procuradora de Justiça, doutora Josiane Superti Brasil Camejo, que convidamos para assinar o termo de posse. Na função de Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, conforme portaria número 251 de 2023, o promotor de justiça, doutor Heriberto Ros Maciel, que convidamos para assinar o termo de posse. Procurador. O Procurador de Justiça ajustando. Na função de Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, conforme portaria número 252 de 2023, o promotor de justiça, doutor Luciano Vaccaro, que convidamos para assinar o termo de posse. Na função de Subprocurador-Geral de Justiça de Gestão Estratégica, conforme portaria número 253 de 2023, o promotor de justiça, doutor João Cláudio Pisato Sidou, que convidamos para assinar o termo de posse. Na função de chefe de gabinete, conforme portaria número 254 de 2023, a promotora de justiça, doutora Raquel Isoton, que convidamos a assinar o termo de posse. Na função de secretário-geral do Ministério Público, conforme portaria número 255 de 2023, o procurador de justiça, doutor Gilmar Poça Maronese, que convidamos a assinar o termo de posse. Na função de coordenadora da Secretaria dos Órgãos Colegiados, conforme portaria número 256 de 2023, a promotora de justiça, doutora Juliana Bossardi, que convidamos a assinar o termo de posse.
Convidamos a subprocuradora-geral de Justiça, doutora Josiane Superti Brasil Camejo, para fazer a entrega de flores à senhora Giovana Dornelles, esposa do doutor Marcelo Lemos Dornelles. Convidamos a chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Raquel Isoton, para fazer a entrega de flores à senhora Luiziane Saltz, esposa do doutor Alexandre Saltz. Com a palavra, o excelentíssimo senhor, ex-procurador-geral de Justiça, promotor de Justiça, doutor Marcelo Lemos Dornelles. Muito boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos aqui à Casa do Ministério Público. Ver esse auditório repleto de tantas pessoas importantes, significativas. Nós temos, assim, a exata dimensão e compreensão do papel e do valor que tem o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela presença de cada um e de cada uma nesta cerimônia. Eu, absolutamente consciente de que o protagonismo é de quem entra, a festa é de quem assume, farei uma rápida manifestação em relação, dizendo algumas coisas, alguns agradecimentos em relação a esse período que ficamos à frente aqui do Ministério Público. Evidentemente, eu brincava que faria um relatório circunstanciado, mês a mês, sessão a sessão, dos meus últimos 8 anos, mas era realmente uma brincadeira. Mas eu queria dizer que na semana passada nós apresentamos o relatório de atividades do Ministério Público na Assembleia Legislativa, que é uma conquista institucional do Ministério Público pelo reconhecimento da Casa do Povo, do Legislativo, ao papel, a importância que tem no Estado o papel da instituição do Ministério Público. Desta feita, fizemos um relatório interativo, com vídeos, com QR Code, que se busca as páginas, e está à disposição de todas e de todas nas redes do Ministério Público. Eu queria... só um pouquinho. Aqui. Eu vou fazer uma citação de Rubem Alves, muito singela, que tem um pouco a ver com o que eu penso. A gente fica esperando que a alegria haverá de chegar depois da formatura, do casamento, do nascimento, da viagem, da promoção, da loteria, da eleição, da casa nova, da separação, da aposentadoria. Ela não chega porque a alegria não mora no futuro, ela está no agora. Então, nós temos que exatamente vivenciar o agora, que é um momento importante para todos nós. Eu queria iniciar cumprimentando, saudando o eminente governador do Estado, Eduardo Leite. Seu nome também cumprimentar, e vejo a quantidade de secretários de Estado que estão aqui, evidente que não vou nominá-los pelo tempo, mas queria, em nome do governador, agradecer esse período todo de parceria, de integração. As relações que o Ministério Público tem e constrói, elas são muito diretas, muito envolventes, com várias pontas do Estado, na educação, na saúde, no ambiente, na segurança, em várias situações. Então, a parceria e a integração, ela foi e é muito importante, e eu queria, em seu nome, governador, agradecer todo esse período de integração, de questões de Estado, que nós sempre tratamos de uma forma muito republicana, muito correta, muito transparente, e que tenho certeza foram importantes para o êxito de várias questões fundamentais do nosso Estado. Queria aproveitar também para registrar, porque recebi assim, muitos
muitas situações de vários colegas do Ministério Público Brasileiro, do Ministério Público da União, e eles destacam, e eu queria dizer publicamente, assim, a compreensão que Vossa Excelência tem do Ministério Público. Em todos os momentos, em todas as relações, em todos os diálogos que fez, em todas as declarações que fez. Mas acho que mais importante é que, nos processos de escolha, sempre foi tudo muito transparente, muito tranquilo. E sempre aquela colocação que sempre não foi agora, foi todas as vezes que Vossa Excelência fez, no sentido de que a escolha, o mais votado da classe, ele precisava ter tem que ter o endosso do chefe maior do Estado, que é quem tem a legitimidade popular, e aí sim é a plenitude da democracia, era um dos elementos importantes, significativos, mas que tinha que observar outros também. E o cuidado e todas as eleições, Vossa Excelência olhou os debates dos procuradores, conversou, buscando um sentimento pessoal. Isso, assim, eu recebi cumprimentos de todo o Brasil pela importância, pela legitimidade, para saber que a escolha do Procurador-Geral ela tem todas essas nuances, porque o papel do Procurador-Geral tem todo esse sentido. Então, eu queria, em nome do Ministério Público, agradecer essa sensibilidade, essa compreensão que sempre tiveste em relação às funções de Ministério Público. Eu queria saudar o meu Procurador-Geral, Alexandre Salles. Quero te dizer assim, fiquei muito feliz com a tua escolha. Te conheço há muitos anos, trabalhamos juntos na associação, na instituição. Montaste uma equipe muito preparada, muito experiente. Quero já cumprimentar a Josi, o Heriberto, o Vacaro, o Cidu, a Raquel, o Maronese e a Juliana, que representam aqui nesse instante o que vai ser a linha de frente da tua administração. Acho que tem todas as características para liderar a nossa instituição, liderança, inteligência, construção, diálogo, mas mais do que tudo, acho que a vontade. Acho que tu foste assim premiado pela classe, pela escolha, pela vontade, pela dedicação que tu sempre tiveste em buscar esse momento. Então, meus parabéns. Nós temos a certeza da administração correta, competente, dedicada e transformadora do nosso Ministério Público. Conta comigo no que precisar. Eu quero cumprimentar o eminente presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanquim, em nome dele e todos os deputados que estão aqui presentes. Também agradecer, nesse período, toda a relação harmônica, construtiva, republicana que tivemos com a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Semana passada, na Assembleia, nós já também fizemos agradecimentos específicos aos deputados, ao Parlamento, e também recebemos o retorno de todos os partidos em relação a isso. Muito obrigado, presidente Zanquim. Estimado desembargador Alberto Delgado Neto, presidente em exercício do nosso tribunal, da mesma forma, um agradecimento especial. Soube que a desembargadora Iris está com um problema, mas está muito bem representada aqui por Vossa Excelência, pelo desembargador Conte, Vinícius, Voltaire, Martinevski, toda pessoa... Ai. Eu estou vendo o desembargador Mexe, o desembargador Vilarinho, eu estou tentando procurar aqui, e outros que eu não estou conseguindo encontrar, mas agradecer pela forma republicana, pelo acolhimento que sempre teve o Ministério Público, especialmente a mim, nesse tribunal. Então, meu agradecimento especial a todos vocês. Cumprimentar o defensor público-geral Antônio Flávio de Oliveira, também pela parceria, pela compreensão, pela liderança tranquila que sempre exerce na nossa defensoria. Eminente Coronel Zuco, deputado federal, em nome dele, cumprimentar todos os deputados federais que aqui estão, o deputado Carlos Gomes, coordenador da bancada, também um agradecimento a toda a parceria no Parlamento, aqui na Assembleia também, por todo esse período. Estimado prefeito Sebastião Melo, da mesma forma, vejo vários secretários aqui, o vice-prefeito. Tivemos muitas parcerias construtivas, republicanas, importantes. Eu queria te agradecer todo esse período, e em teu nome também todos os prefeitos. Santa Maria, eu vi que o Pozobon estava aqui, não sei se continua. Enfim, todos os prefeitos que aqui estão, em teu nome, dizer da importância dessa relação, dessa parceria, dessa compreensão. Doutora Eva Margarida Brinques de Carvalho, eminente corregedora-geral, em seu nome também os membros da corredoria, a subcorregedora disse. Todo agradecimento, Eva, pela parceria, pela compreensão, por tudo que nós construímos juntos. Muito obrigado.
Felipe Miller, da nossa Procuradoria do Ministério Público Federal também. A gente sempre fala, o Ministério Público é um só, nós somos juntos, nós temos divisão de atribuições, mas então, muito obrigado por toda a parceria do nosso Ministério Público aqui em várias frentes que trabalhamos juntos. Estimado querido amigo Fábio de Souza Trajano, Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, representando o nosso Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Muito bem-vindo, amigo. Eu sei da dificuldade que foi estares aqui e da importância que é a tua participação aqui, o CNPG. Eu tive a honra de ser o vice-presidente que até agora tu assumiste no meu lugar. Presidiu o GENICOC, Grupo Nacional de Organizações Criminosas, presidiu o GNCCRIM, Grupo Nacional de Coordenador de Centros de Apoios Criminais. Então, tem uma relação muito próxima, muito intensa, e o meu agradecimento fraterno pela tua presença e dos demais procuradores gerais. O Jorge está aqui, eu não nem consegui te ver ainda, meu amigo, do Distrito Federal, e os representantes dos outros Ministérios Públicos, colegas, muito obrigado pela presença aí, pela parceria. Queria cumprimentar o colega, amigo Pedro Ivo, Colorado, Espírito Santo, presidente da Associação do Espírito Santo, representando a nossa CONAMP. Tenho o nome a agradecer aí todo o Murrieta e todo o pessoal, todo o trabalho de parceria. Eu também fui secretário-geral da CONAMP. Então, muito obrigado, Pedro Ivo, pela tua presença aqui, representando a nossa entidade nacional de classe. Estimado Leomar Lamáquia, presidente da nossa Ordem dos Advogados, também, em seu nome, cumprimentar todos os advogados aqui presentes. Um agradecimento também por toda a histórica parceria em relação ao Ministério Público, à nossa Ordem dos Advogados. Querido João Ricardo Santos Savari, presidente da associação, obrigado, amigo, meu presidente, sempre digo a importância da tua liderança, a forma como tu conduz as coisas, com parcimônia, com tranquilidade, isso faz toda a diferença. Então, muito obrigado pela homenagem, né, que recebi aí da nossa classe. Muito obrigado. Estimado Fábio Roques Bardelotto, presidente da nossa fundação, sou um admirador teu, também sabe disso, né? Tenho dito assim, tu és um exemplo de procurador de justiça, está na fundação, está no Conselho Superior, está na coordenação criminal. Então, meu agradecimento por tudo, por toda a parceria, por todo o diálogo que sempre tivemos com a nossa fundação em tudo. Querido Márcio, né, Bressani, querido amigo, uma das pessoas mais leais que eu trabalhei na minha vida. Muito obrigado. Demais colegas, procuradores, promotores, ex-governadores, procuradores gerais, quero cumprimentar o órgão especial, em nome do Sérgio Brito, nosso decano, em nome dele, cumprimentar, eu vi que o Tuns estava aqui, Tuns, o Lipe, em nome de vocês, que eu estou vendo, tá? O Conselho Superior, agradecer muito assim, todo o acolhimento que eu tive, toda a parceria, toda a construção coletiva que nós fizemos ao longo desse período. Tá? Muito obrigado. Em nome de vocês, o meu sincero agradecimento. Eu vou fazer a saudação um pouco mais extensa, para já dizendo mais ou menos o que eu gostaria. Mas, muito rapidamente, quarta na Assembleia, eu falei sobre o papel do Procurador-Geral. E na presença de tantos ex-procuradores gerais aqui, queridos amigos, já citados, me perdoem não citar um por um, mas todos vocês sabem a importância que vocês têm na minha vida, na minha carreira. Eu quero dizer, e eu disse lá e repito, a gente aprende a ser procurador-geral. O nosso concurso é de promotor de justiça. Nós aprendemos a ser procurador-geral. Em nome do desembargador Voltaire, que foi o procurador-geral que me deu posse como promotor de justiça 27 anos atrás, eu queria dizer que aprendi com cada um de vocês, especialmente com o Roberto Veiga, que trabalhei mais de perto com o Dalazen. Mesmo eu já tendo sido procurador-geral, aprendi muito contigo no teu período, cada um dos colegas que conviveram comigo, Mauro, Simone, Cláudio, que estou vendo lá, não tinha visto o Cláudio ainda. Mas, enfim, a gente vai se moldando e vai aprendendo, porque o nosso papel ele tem toda essa ligação, essa circunstância. Ele não é o mero chefe dos promotores, dos servidores, da classe, o responsável pela carreira, pelo orçamento. Ele tem um papel, uma dimensão deste tamanho, de relações de Estado, de impactar e trazer resultados da sua atividade à sociedade. Então, isso é muito, muito, muito importante. E aprendi com vocês também a ser ex. E eu venho me preparando a ser ex. E o papel do ex-procurador-geral, muito parecido com o que é o dos ex-governadores que estão aqui, e são um exemplo disso tudo, é o de dar estabilidade, de dar tranquilidade, de ser o apoio
se preciso for. Jamais buscar qualquer tipo de protagonismo. Jamais fazer qualquer tipo de oposição. Então, você pode ter certeza que, ao longo do tempo, eu aprendi a ser procurador-geral e aprendi a ser, o que eu sou a partir de agora, ex-procurador-geral. Então, contem comigo no que for preciso, se for preciso. Senão, estarei tranquilamente na reserva, aguardando qualquer tipo de chamado. Foi um ciclo, rapidamente, né? Eu referi 27 anos no Ministério Público, destes quais os últimos 16 eu tive à frente da instituição ou da associação. Como vice-presidente, como presidente, eu fui 4 vezes subprocurador-geral, 2 vezes procurador-geral. Aí chega a hora de parar, a hora de sair, né? E eu meditei muito sobre isso, porque eu, em tese, teria, ou tecnicamente, uma possibilidade de buscar uma recondução. Mas eu sabia que era a hora de parar, a hora de sair. Acho que eu já dei a minha contribuição. É importante que haja também essa renovação, que haja, e eu vi assim, agora nos cumprimentos, na posse dos subprocuradores, a emoção, a vontade de ter. E isso tem que ter, a gente tem que estar muito motivado para estar aqui. Muito, muito, porque não é fácil, não é simples. E eu confesso que cansei, né? E tinha que dar essa oportunidade para todos os outros. E foi a hora, então, está sendo a hora de sair. Entrei no Ministério Público por missão, como a maioria que está aqui, por missão, por acreditar que nós podemos ter um papel transformador. Nós vivemos num país enorme, complexo, com dificuldades econômicas, financeiras, políticas, sociais. Temos corrupção, temos desmandos, temos ataque à democracia, ao Estado de Direito, nós temos de tudo aqui. Então, quando a gente entra no Ministério Público, como eu entrei, era para que, de alguma forma, nós pudéssemos contribuir para melhorar isso. Junto com outras tantas forças políticas, públicas, privadas, com a sociedade em geral. Eu acho que esse é o nosso compromisso, tentar melhorar a vida das pessoas, da sociedade. E eu tentei fazer isso, até o meu último dia, até o dia que eu parar de trabalhar, enfim, que eu acho que não sei se um dia vai acontecer, porque realmente não consigo. Tive algumas honrarias imerecidas. Ter sido o primeiro subprocurador-geral, promotor, o primeiro promotor, procurador-geral. Fui o único de todos os ex-procuradores-gerais que se arriscou a voltar depois de sair. Então, vivi essas honrarias, acho que merecidas, né? E eu só tenho a agradecer. Acho que no meu primeiro mandato, 2015, o grande desafio era o promotor mexer, procurador-geral. Era só o que se falava. Eu tenho muito orgulho em dizer que, quando eu saí em 2017, ninguém falava mais nisso. Quando eu entrei, só se falava nisso. Quando eu saí, não se falava mais nisso. Isso é uma das coisas que eu mais tenho orgulho. E de lá para cá, Vilarim, nas eleições todas, inclusive nessas, as coisas se consolidaram. E nós acabamos com tranquilidade, com o apoio dos colegas procuradores de justiça, né? Tivemos essa transição natural e confortável, tanto que hoje nós vivemos todos nessa situação de liderança, de procurador, subprocurador, sem nenhum tipo de diferença. Então, eu tenho muito orgulho disso. Nós tivemos um problema onde se afloraram muitas dificuldades financeiras, muito. Foi quando o Estado começou a atrasar salários. Nós tivemos o risco mês a mês do atraso do repasse dos duodécimos, mês a mês. Vários viveram isso aqui, mês a mês. Mês a mês nós não sabíamos se íamos ter. E eu quero registrar aqui o agradecimento, embora ele não esteja presente, ao governador Sartori, que ele sempre teve essa compreensão do Estado e o respeito aos outros poderes e instituições democráticas e que têm autonomia financeira e administrativa. E nós juntos conseguimos encaminhar várias situações de saída para melhorar a saída dessa crise. Nesse segundo mandato foi bem diferente, né? E essas pautas elas já não eram tão vivas, em que pese, e a gente sabe, o problema do Estado ele ainda é muito grande. Dívidas com a União, dívida com a Previdência, dívida com o precatório, etc. Decisões em Brasília que afetam diretamente a questão dos estados e dos municípios, diretamente.
Então, nós temos uma construção permanente de enfrentamento às dificuldades e elas só têm saídas enfrentadas juntos. Nós tivemos a questão das... Quando eu, no ano passado, na lição passada, a discussão era carreira, só falava na carreira. Nós conseguimos 362 editais em 2 anos. É praticamente um edital a cada 2 dias, desembargador Conte. Nós tivemos 13 promoções para procurador de justiça, isso não acontecia, né, Lote? Sei eu há quantos anos. Tivemos 10 promoções a Porto Alegre, inclusive colegas que estão integrando agora a chapa dos Saltes, que foram promovidos. Foi um grande esforço coletivo, sem mudar nada, sem mudar a lei, sem mudar nada, com a carreira própria que nós temos, que ela é igual à da magistratura. Conseguimos fazer esses movimentos. Tivemos dificuldade de sistemas, porque todo mundo teve. É difícil lidar com sistemas, porque não é o nosso dia a dia. Nós temos que trabalhar com pessoas, com técnicos que não são os nossos. Às vezes nós temos até uma situação de compreensão, né? E tivemos e teremos, agora nós investimos pesado. Pegamos os melhores sistemas que existiam no Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, e implementamos aqui. Só que demorou a implementação. Mas, enfim, eu só quero encerrar dizendo que tudo que fizemos foi pensado, foi com estratégia, foi com planejamento. Nós fizemos uma administração financeira, administrativa e de pessoal totalmente profissional. Totalmente profissional. Se nós queremos deixar uma marca, ela se chama resolutividade. Resolutividade. Eu acho que se alguém disser, qual é a marca de vocês, Marcelo? Resolutividade. Essa compreensão de que a gente tem que ajudar na solução. De que nós não devemos ser simplesmente demandantes. Nós temos que ser partícipe fundamental da solução. Nós temos que olhar não o expediente, o processo, e sim o problema. E que nós temos que buscar e tentar a satisfação da solução disso, especialmente nas questões mais complexas, juntos, ouvindo, integrando, dialogando. O papel principal nosso foi diálogo. Quem olhar o mapa estratégico do Ministério Público, que é uma foto do mapa do Rio Grande do Sul, no meio diz diálogo, que é o papel mais importante que nós temos. Este é o nosso protagonismo. Se quiserem, de algum momento, pensar na gestão nossa, o nosso protagonismo foi esse, da construção, da parceria, da integração, do diálogo, da solução de problemas de forma resolutiva. Porque nós acreditamos que isso, sim, nos aproxima e nos torna mais próximos da sociedade. Para terminar, eu vou fazer alguns agradecimentos, especialmente meus colegas. Eu quero agradecer a todos, né? Eu fiz até hoje, rapidinho, escrevi na intranet, todos que trabalharam comigo, os que não trabalharam comigo, os que me apoiaram, os que não me apoiaram, todos. Eu só quero agradecer, sabe? Mas especialmente, né, na Ângela, no Benhur, no Júlio, no Ricardo, na Carolzinha, no Luciano, no Bressani, em nome de todos. Quero dizer que todo o nosso trabalho sempre foi em equipe, trabalho de grupo, todos ganham e todos perdem. É assim que eu enxergo as coisas. Todos ganham juntos e todos perdem juntos. E assim nós sempre trabalhamos. Quero agradecer especialmente a minha família, minha esposa. Lá vou eu, né? Chorar. Giovana, minha parceira da vida toda, meus filhos, Mateus, Gabriela, minha sobrinha a Rafaela, minha mãe. William Shakespeare diz que o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E eu tenho vocês. Obrigado. Encerro. Falei muito mais do que gostaria. Com Winston Churchill. Sei que nem todos gostam, mas eu gosto. Todas as grandes coisas são simples. E muitas podem ser expressas em palavras simples. Liberdade, justiça, honra, dever, misericórdia e esperança. Esperança. Em dias melhores, em um mundo melhor. Muito obrigado.
Registramos também as presenças dos deputados estaduais Jefferson Fernandes e Gustavo Vitorino. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Siknovski Saltz. Excelentíssimo senhor doutor governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ex-procurador-geral de Justiça, prezado amigo doutor Marcelo Lemos Dornelles, presidente da Assembleia Legislativa, eminente deputado Vilmar Zanquim, vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, defensor público-geral, doutor Antônio Flávio de Oliveira, representante da presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal Tenente Coronel Zucco, prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, corregedora-geral do MP, doutora Eva Margarida Brix de Carvalho, procurador-chefe da Procuradoria-Geral da República no Estado, doutor Felipe Miller, neste ato representando o Procurador-Geral da República, vice-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e da União do CNPG, Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, doutor Fábio de Souza Trajano, muito bem-vindo ao nosso Rio Grande do Sul, representante da presidência da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a nossa CONAMP, meu prezado amigo e irmão Pedro Ivo de Souza, que chegou hoje e vai voltar daqui a pouco para estar aqui conosco nesse momento tão importante. Obrigado pela tua presença. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, meu prezado amigo Dr. Leonardo Lamáquia, neste ato também representando o Conselho Federal da OAB. O nosso presidente, como disse o Marcelo, o presidente da nossa associação, querido amigo e irmão João Ricardo Tavares, uma honra tê-lo aqui. Presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, da nossa FMP, meu querido amigo e colega de concurso, Fábio Roques Bordelotto. Prezado Márcio, coordenador da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Saudação especial aos colegas membros do egrégio órgão especial do Colégio de Procuradores, senhoras e senhores procuradores e promotores de justiça, magistrados, membros do Ministério Público Federal, defensores públicos, membros do Tribunal de Justiça Militar, delegados de polícia, prefeitos, e quero saudar de uma maneira muito especial os prefeitos da minha Uruguaiana e da Barra do Quaraí, que atravessaram o estado para estar aqui hoje, Rony Melo e Maher Jaber, estão aqui, muito obrigado pela presença de vocês, é muito importante para nós. Nossa Uruguaiana está aqui, secretários municipais, empresários, advogados, e falando em advogado, quero saudar meus dois filhos, o Arthur e o Bruno, que estão aqui, representantes da imprensa, colegas servidores do Ministério Público, meus queridos familiares, que eu vou falar daqui a pouquinho mais, na hora que eu for chorar, porque eu também vou chorar, Marcelo, não te assusta. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Hoje é, sem dúvida alguma, um dos dias mais importantes da minha vida. É daqueles dias que marcam efetivamente a nossa existência e daqueles que nos cercam. Chego ao cargo máximo da instituição que tenho orgulho de integrar há 33 anos, e conto com a presença das senhoras e dos senhores para compartilhar desse momento comigo. Ver esse auditório cheio, numa terça-feira, às 14h, é uma honra para mim, mas mais do que isso, é uma demonstração do respeito que as senhoras e os senhores têm pela nossa instituição, pelo Ministério Público. Como novo chefe da instituição, eu agradeço muito a presença de vocês que estão aqui nos honrando com as suas presenças. Desde cedo, eu fui convocado, por situações familiares, a assumir desafios. O cotidiano nunca me assustou, ao contrário, ele reforçava as minhas forças. As adversidades impulsionavam os meus propósitos e sempre orientaram as minhas decisões. Nesse cenário é que, jovem e recém-formado, numa aula da nossa Fundação Escola Superior do Ministério Público, com o meu querido amigo Cláudio Barros Silva, eu fui apresentado ao Ministério Público. E foi amor à primeira vista, Cláudio. O início de um compromisso. Desde dezembro de 1990, há quase 33 anos, eu sou promotor de justiça. No dizer de São Tomás de Aquino, quem deseja chegar bem ao oceano precisa começar a navegar pelos pequenos rios. Eu comecei em Santiago. A Constituição de 88, ainda pueril, desafiava a ser conhecida e interpretada, ao tempo em que deu ao Ministério Público a roupagem que hoje ostenta. Novos direitos, chamados de transindividuais,
instigavam a instituição a concretizá-los. Depois, a minha volta à Uruguaiana, onde pude exercitar o Ministério Público na sua inteireza. Com a promoção para Porto Alegre, novos desafios. Começou já. Integrar as administrações, né, do Roberto Bandeira Pereira, do Mauro Henrique Renner, do Eduardo de Lima Veiga, trabalhar pela nossa associação do Ministério Público ao lado do Miguel Bandeira Pereira, do Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto e do Marcelo Dornelles, lecionar na Fundação Escola Superior do Ministério Público, atuar como membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público, integrar a diretoria da Brampa, meu querido amigo Sávio, que muito nos honra aqui, veio do Rio de Janeiro representando o Procurador-Geral. Também, através de trabalhos com a comunidade judaica, honrar os meus antepassados. Todas essas experiências, uma boa dose de inquietação, muito otimismo, lembrando sempre que o otimista pode errar, mas o pessimista já começa errado, né, como dizia Juscelino Kubitschek, e tendo a lembrança de que o segredo de mudar é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo, me embalei a disputar novamente a chefia da instituição. Com um voto de 403 colegas e com a confiança do senhor governador do Estado, aqui estamos. Conheço profundamente a instituição e as suas rotinas. Penso que qualquer mudança parte de um olhar para dentro e da identificação das reais necessidades dos seus integrantes. Diálogo interno e empatia jamais nos faltarão. O Procurador-Geral deve e estará unido a todos aqueles que fazem o Ministério Público diariamente. As mudanças sociais do pós-pandemia exigem e exigiram a alteração de postura da instituição. Demandaram e ainda demandam grande capacidade de adaptação, muita flexibilidade e uma boa dose de resiliência. É preciso ser contemporâneo, mas sem deixar de planejar o futuro, aprendendo com o passado. No âmbito interno, haveremos de resgatar a alma e o orgulho do Ministério Público em cada um de nós, procuradores e promotores de justiça, com atuação nas variadas áreas, criminal, cível, família, infância e juventude, educação, tutela de direitos coletivos e difusos. Com intenso diálogo, trabalharemos para restabelecer o equilíbrio no sistema de justiça, recompor a nossa força de trabalho à medida absolutamente necessária, até mesmo, quem sabe, revisitando a estrutura da nossa carreira. Os valores da instituição devem ser recordados e reconhecidos pela sociedade. O uso e o aprimoramento das ferramentas de tecnologia de informação são indispensáveis diante do volume diário de trabalho que nos assoberba. Elencar prioridades e buscar formas de incrementar e otimizar o nosso custeio, mesmo com as limitações orçamentárias conhecidas, também é imperioso. Acredito que a instituição pode e deve, através de conversas construtivas com poderes e agindo de modo proativo com a sociedade, moldar ações e medidas que conectem o Ministério Público não apenas ao desenvolvimento do Estado, mas também aquilo que é indispensável e essencial para a comunidade gaúcha. Esse vínculo é que destacará a imagem da nossa instituição. Lembro aqui, meu caro Roberto, do nosso saudoso Lauro Pereira Guimarães, quando, falando sobre a figura do promotor, afirmava que, abre aspas, como é frequente ver-se a figura seca do promotor deixar sozinho o tribunal do júri pela madrugada larga, carregada de livros, depois de horas de duro combate, sem uma única palavra de compreensão, mas, ao contrário, sentindo em muitas faces não disfarçado rancor, ou até mesmo entreouvindo palavras acriminosas. Crespa tarefa a nossa, podeis crer. Apesar de tudo, enquanto houver civismo, enquanto não de apegar na alma dos homens a chama da justiça, haverá sempre quem a desempenhe. E a sociedade pode sim esperar do Ministério Público uma instituição que estará sempre próxima e comprometida com o avanço e a busca de soluções justas e adequadas, dentro das possibilidades do ordenamento jurídico e das necessidades do cotidiano. Atuaremos sempre e onde for necessário. Evoluiremos. Esse dinamismo desafiará o Ministério Público na defesa do regime democrático de direito e no efetivo enfrentamento de todas as formas de criminalidade, no acolhimento e na proteção das vítimas, no combate à violência doméstica, na qualificação do sistema de cumprimento de penas, mas também na necessária proteção do meio ambiente, nos investimentos em educação, deputado Zanquim, no zelo pelo patrimônio público,
na realização dos direitos dos consumidores, dos idosos, das crianças, das pessoas com deficiência e todos aqueles que estão em vulnerabilidade. Temos, sim, o inadiável dever de intensificar os nossos melhores esforços em prol dos vulneráveis. Não arredaremos pé da busca de soluções dialógicas e consensuais. E isso principiará pela própria chefia da instituição, porque eficientes são as ações que transformam sonhos em realidade, que concretizam os direitos postos na Constituição Federal, que melhoram a qualidade de vida da população, que garantam responsabilização aos que malferem o ordenamento jurídico. Uma palavra especial aos 5.333 colegas que ornam o nosso Ministério Público. Somos hoje 702 membros, 1.672 servidores concursados e outros 2.959 colaboradores entre comissionados, adidos, terceirizados e estagiários. Sei que esse momento é para todos um sopro de esperança. As dificuldades do cotidiano causaram no corpo e algumas doenças no corpo e algumas cicatrizes na alma. Aos nossos jubilados e às nossas pensionistas também serão objeto de preocupação especial, Dr. Cláudio, justamente porque também integram o corpo da nossa instituição. A boa psicologia explica os motivos de alimentarmos desesperança, cultivarmos a acomodação e até mesmo o autoapequenamento. A descrença em um futuro melhor, mas o futuro a nós pertence e é construído por cada um de nós, cotidianamente. Deles somos, sim, os grandes protagonistas. Convido cada um e cada uma para nos orgulharmos ainda mais do nosso Ministério Público e para encontrarmos novas formas de superarmos velhos problemas. Recordo aqui a passagem de Tiago de Mello, em A Vida Verdadeira, quando diz: não tenho um caminho novo, o que tenho é um novo jeito de caminhar. Estou preparado e disposto para esse que, repito, é o mais importante desafio da minha carreira. A experiência acumulada nessas 3 décadas, o trabalho diário, me fazem crer, sim, que é possível construir um Ministério Público reconhecido, protagonista, pujante, preocupado com a sociedade e vocacionado para ser o seu grande porta-voz. Hannah Arendt lembra que o poder só é efetivado enquanto a palavra e o ato não se divorciam. Quando as palavras não são vazias e os atos não são brutais, quando as palavras não são empregadas para velar intenções, mas para revelar realidades, os atos não são usados para violar e destruir, mas para criar relações e novas realidades. O nosso projeto é coletivo. Junto com a Josiane, com o Heriberto, com o Vaccaro, com o Sidu, sem qualquer espécie de ruptura, mas acumulando os avanços experimentados pelas gestões que nos antecederam, haveremos de construir alternativas e de produzir os avanços necessários a correções esperadas e as mudanças obrigatórias. Equilíbrio e serenidade também serão marcas da nossa gestão. Lembro de Norberto Bobbio no seu elogio da serenidade. Disse ele que o homem sereno não é submisso. O submisso é aquele que renuncia à luta por fraqueza, por medo, por resignação. Não o sereno. Esse não é submisso nem concessivo. A nossa luta em prol da cidadania é sem tréguas, mas está no oposto da serenidade, o abuso do poder, no sentido literal da palavra, de qualquer excesso, de qualquer pretensão. Recomendo a Bobbio: sejamos modestos e humildes para nós mesmos, sejamos serenos diante do nosso próximo, e que resvala para o território da tolerância, do respeito pelas ideias e pelo modo de viver dos outros. Há uma virtude ainda complementar, a simplicidade, que na definição lapidar do jurista italiano é a capacidade de fugir intelectualmente das complicações inúteis e praticamente das posições ambíguas. Guardem isso. Dificilmente o homem complicado pode estar disposto à serenidade. Ele vê intrigas, vê tramas e insídias por toda parte e, consequentemente, tanto é desconfiado em relação aos outros, quanto inseguro em relação a si. Garanto-lhes, mesmo investido das vestes de Procurador-Geral de Justiça, me esforçarei para continuar sendo o mesmo homem simples que sempre fui. O processo eleitoral encerrou. É tempo de reunir, de convivermos, de sermos um só Ministério Público. Dr. Marcelo Lemos Dornelles, meu amigo Marcelo, parceiro de tantos anos e tantas boas causas. Escreveste teu nome na história da nossa instituição com letras maiúsculas.
não apenas por ser o primeiro promotor de justiça que galgou o cargo de Procurador-Geral de Justiça, mas pelos rumos que deste à instituição, com muita capacidade, dedicação, esforço, convivendo com críticas ácidas e por vezes injustas. Mas lutaste o bom combate e guardaste a fé. Tens o meu reconhecimento e o de todos que aqui estão. Sucesso nos teus próximos desafios e essa casa é sempre tua. Também quero agradecer aos colegas Júlio César Mello, Maurício Trevisan e Marta Beltrame, que com suas participações e ideias qualificaram o nosso processo eleitoral. Como disse hoje, somos um único Ministério Público e o trabalho e a parceria de cada um de vocês é fundamental para que avancemos na construção da nossa instituição. Um agradecimento especial ao senhor governador. A sua indicação e a minha escolha viraram até crônica do Carpinejar hoje, o senhor viu? Mas a sua escolha, antes de tudo, demonstra que o nosso Estado é dirigido por um homem público que enaltece e respeita as escolhas da instituição. Uma pessoa que dialoga com a sociedade, que é orientado por princípios que guiam homens públicos com visão democrática e elevado espírito público. Valores esse que o nosso país tanto precisa. Ratifico aqui o que lhe disse quando conversamos. O senhor terá em mim um parceiro leal e comprometido, orientado por um ideal maior de ajudar na construção de um Rio Grande do Sul melhor e mais justo para todos. É hora de encerrar, e agora, desafiando a emoção. Eu não posso encerrar sem agradecer também aos meus familiares que estão aqui, representando 4 gerações da família. Eu tenho tias-avós aqui, irmãs da minha saudosa avó. Eu tenho meu irmão, minha irmã não pôde estar presente, sobrinhos, cunhados, afilhados, né, amigos de infância que me acompanham desde Uruguaiana, os amigos da Promotoria do Meio Ambiente de Porto Alegre, amigos e amigas que a vida me deu e me presenteou e que abrilhantam essa data tão especial. Mas também aos que não estão aqui, ou que estão apenas no meu coração, porque não estão mais nesse plano. Meu pai, meu sogro, meu pai, meu sogro, meus avós, minhas avós, e com quem seus ensinamentos sempre mostraram que o amanhã será melhor, que a vida é boa, que vale a pena ser vivida, que as dificuldades fáticas também podem ser barreiras subjetivas, mas também são molas propulsoras para os nossos desígnios. Mas, por fim, a minha companheira de sempre, né? A mulher da minha vida, aqui. Essa mulher é uma heroína, ela me aguenta há 40 anos, é verdade, né? E me presenteou com os bens mais valiosos que nós temos, que são o Arthur e o Bruno, que também estão aqui. Obrigado, Lu. Amo vocês. Escolhi o Ministério Público por vocação, pela vocação do Cláudio Barros Silva, nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. No exercício do cargo, Cláudio mostrou a todos nós a força de um sonho. Dizia ele que realizar sonhos não é tarefa das mais fáceis, mas simplesmente sonhar não é poder sonhar. Só pode sonhar aquele que tem fé e acredita nas coisas que faz. Só pode sonhar aquele que pode voltar os olhos aos seus, sem medo de olhar, sem medo de sentir. Só pode sonhar aquele que acredita na vida. Eu sonho com uma nova época para o Ministério Público que se inaugura hoje. Sonho porque conheço e acredito na nossa instituição e nos seus. E tenho fé que juntos transformaremos esse sonho coletivo numa realidade melhor para todos. Deus permita que eu possa ser um bom promotor geral. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor, governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado, doutor Alexandre Saltz, promotor de Justiça, ex-procurador-geral de Justiça, doutor Marcelo Lemos Dornelles, representante da Câmara dos Deputados, deputado federal Tenente Coronel Zuco, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanquim, em nome de quem cumprimento aos demais parlamentares aqui presentes, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Alberto Delgado Neto, defensor público-geral, doutor Antônio Flávio de Oliveira, prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, corregedora-geral do Ministério Público, doutora Eva Margarida de Carvalho, procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado, doutor Felipe da Silva Miller, senhor vice-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, doutor Fábio Trajano, representante da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, promotor Dr. Pedro Ivo de Souza, presidente da Associação do Ministério Público do Estado, Dr. João Ricardo Santos Tavares, presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Fábio Roque Esbardelotto, coordenador da Secretaria dos Órgãos Colegiados, promotor assessor Dr. Márcio Bressani, queridos ex-governadores do Estado, Jair Soares e Tarso Genro, saudação ao nosso Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo Costa, em nome de quem saúdo a nossa equipe de governo, minha equipe de secretários. Saudar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, doutor Leonardo Lamáquia, a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, senhoras e senhores. Me permitam salientar, eu farei um discurso breve, prometo. E me emocionei muito com as falas dos senhores, mas acredito que serei menos emotivo aqui, naturalmente, então os pouparei de um longo discurso. Mas é importante destacar que eu entendo que solenidades como essa, em que se reúne neste auditório parcela expressiva de lideranças da nossa sociedade, seja no setor público, seja na área privada, são momentos de mais do que meros cumprimentos de formalidades e protocolos e falas elogiosas. São momentos de, a partir das nossas manifestações, darmos mensagens que lançam farol sobre o caminho a ser percorrido, para que possamos, em algum grau, promover alinhamento de esforços diante da diversidade da composição da nossa sociedade e do cumprimento dos papéis institucionais reservados a cada um. É momento, portanto, de nós podermos lembrar daquilo que nos une, né, e tentarmos puxar numa mesma direção. Afinal, insisto sempre, se nós que distribuímos numa democracia a força, o poder em vários órgãos, instituições, poderes, e a sociedade que se empodera a partir e que exerce esse poder nas manifestações, no exercício de tantas atividades, se cada um puxar para um lado, a lei da física se impõe, as forças se anulam e nós não sairemos do lugar. E ao não sair do lugar, geramos frustrações na população que buscamos representar. E essas frustrações se dirigem não apenas a nós individualmente, pessoas físicas, mas também às instituições que nós representamos, gerando o estressamento e o tensionamento que a nossa democracia tem vivenciado. Por isso, me permitam aqui, rapidamente, fazer a consideração inicial de que o Ministério Público tem um papel fundamental na organização da nossa sociedade e com o seu trabalho de fiscal da lei. E essa atuação tem sido fundamental também no Estado do Rio Grande do Sul para garantir a justiça, para a proteção dos direitos dos cidadãos gaúchos. Um papel incansável na defesa dos princípios constitucionais, é um alicerce para uma sociedade mais justa, igualitária e mais feliz, sem dúvida nenhuma. A harmonia institucional entre poderes e órgãos com autonomia é essencial para o bom funcionamento do nosso Estado de Direito. E eu reconheço e valorizo o trabalho conjunto entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, e também com a melhor e mais elevada relação
com os órgãos que têm autonomia, como o Ministério Público. E essa harmonia entre todas as instituições, o bom diálogo e a cooperação entre todos são imprescindíveis para que nós possamos ter o bom funcionamento do Estado em direção à sociedade. Ressalto a manifestação que, numa das reuniões do nosso Conselho de Estado, que constituímos para poder exercer este diálogo e essa melhor relação entre estes órgãos e poderes, a presidente Iris Helena, do Tribunal de Justiça, manifestou: uma boa reunião é capaz de superar 1000 ofícios, né? Ou seja, nos atermos ao cumprimento das nossas funções protocolarmente, enviando ofícios, expedientes um para os outros, ou judicializando esta relação, este relacionamento, possivelmente será geração de frustração para a sociedade que representamos. Que, vamos falar a verdade, não quer saber o cidadão se é competência federal, estadual ou municipal, se a responsabilidade recai no executivo, no legislativo ou, de alguma forma, no judiciário, ou o papel de cada um dos órgãos. Fundamental esta organização que nós temos na nossa estrutura do Estado de Direito. Mas o cidadão, a vida das pessoas, não respeita estas diferenças e esta compartimentação. De modo que, se escolhemos a vida no serviço público, seja através de um concurso público, seja para exercê-la na forma através do voto popular e da legitimidade conferida pelo voto popular, nos lançamos em uma verdadeira missão de servir a sociedade, não podendo confundir esta missão com o mero cumprimento de um emprego com jornada de trabalho definida e funções burocráticas que, cumpridas, resguardam o nosso emprego e o nosso salário no final do dia. Lembrar para quem trabalhamos, para o que servimos, para o propósito que nos lançou na vida pública é fundamental todos os dias. E a escolha do Procurador-Geral de Justiça, a partir de uma lista tríplice, é um exemplo de um processo democrático e transparente. A indicação baseada na lista tríplice, ela fortalece a autonomia do Ministério Público, garantindo ao escolhido o respaldo da categoria para que tenha uma gestão comprometida não apenas com a instituição, mas, sobremaneira, com a justiça e com o interesse público. Sempre que recebi a demanda absolutamente legítima da Associação do Ministério Público para que recaísse a escolha sobre o mais votado, eu sempre salientei: a lista é uma referência, que eu considero, naturalmente, pela manifestação dos membros do Ministério Público. Mas o Constituinte, o povo, deu, através do Constituinte, a legitimidade para a escolha pelo governador, justamente para que tenhamos o tempero da visão maior do que a própria instituição, aquela que a sociedade espera. Eu não me considero sozinho, naturalmente, o portador da opinião pública, mas também um procurador desta opinião pública pela procuração que me foi conferida pelo voto popular. Sabedor que sou, é importante dizer, da diversidade de pensamentos e que naturalmente exerço esta escolha buscando alinhar este entendimento, né, do que é a vontade manifesta pelas urnas e a expectativa que recai, portanto, sobre esta instituição também a partir da escolha do governador. Agora, doutor Alexandre Saltz, me permita dizer que percebo neste ambiente representações de diversas autoridades, instituições e também da sociedade civil. Eu percebo aqui, naturalmente, os nossos secretários de Estado, mas não apenas eles, prefeitos, secretários municipais, certamente lideranças políticas e gestores públicos que estão aqui presentes, sabedores do quanto que o Ministério Público interfere de forma decisiva para atingirmos o nosso propósito, né, para que nós possamos alcançar o ideal de uma saúde resolutiva, de um meio ambiente protegido, de um agronegócio pujante, de obras que aconteçam para atender à necessidade da população, mas não apenas eles. Vejo
aqui representações de hospitais, da construção civil, lideranças do agronegócio, ambientalistas, organizações da sociedade civil, que certamente têm no Ministério Público a expectativa de uma postura sempre colaborativa para atendimento das suas legítimas aspirações. Não é fácil a conciliação de todas elas. É tarefa especialmente difícil, mas, se me permite trazer uma especial demanda e clamor aqui, é que, para além do olhar em cada uma delas, na mediação, que sei é cara para o senhor, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Saltes, ou seja, mais do que fazermos expedientes de uns aos outros, cobranças de uns aos outros sobre a atuação, a possibilidade de, a partir da mediação, encontrar soluções que entreguem os resultados. Nós temos na saúde pública hospitais contratualizados, filantrópicos, muitos com dificuldades. Muitas vezes nós teremos que fazer intervenções, reorganização da governança para que a saúde atenda na alta complexidade as demandas em cada uma das nossas regiões. Tantas vezes, construções, obras neste Estado exigirão também a participação do Ministério Público, acompanhando, fiscalizando e ajudando a construir a solução possível para que elas entreguem o resultado à sociedade, a necessária convivência entre o meio ambiente e o nosso agronegócio, tão importante na nossa economia, e para onde a sua carreira no Ministério Público, doutor Alexandre Saltes, o conduziu para ter especial entendimento, tanto como promotor do meio ambiente, quanto por ligação ao mundo do agronegócio que tem pela sua família. E que todos nós sempre dissemos, ninguém quer crescer às custas da degradação ambiental. Não é razoável, não é sensato que nós pensemos que se possa dispensar o cuidado com o meio ambiente para atender uma demanda urgente ou a legítima aspiração de ganhos no presente, fulminando a possibilidade de gerações futuras de extraírem a sua capacidade de subsistência, mas também, né, os conceitos que devem guiar a nossa atuação como sociedade, como humanidade, são o da sustentabilidade, especialmente o conceito da sustentabilidade, que não é simplesmente deixar absolutamente tudo intocado, mas sim o de fazer o uso dos recursos que nos são oferecidos pelo planeta em que vivemos, garantindo a capacidade das próximas gerações de terem o uso necessário para a sua subsistência. Então, esta conciliação é fundamental. A gente sabe que muitas vezes, neste Ministério Público, recairá também a tentativa de fazer terceiro turno das eleições, né? Ou seja, aquela irresignação de quem não viu prosperar as suas ideias junto à sociedade num processo eleitoral e que busca, de alguma forma, gerar obstáculos àquilo que, no mérito, já foi decidido, e a gente confia muito na sua liderança para conduzir isso, sabendo que não é simplesmente, não será chefe de promotores de justiça, que exercerá a chefia da instituição, mas num papel muito relevante de lançar diretrizes, conduzir ao aperfeiçoamento da atuação, porque, afinal, somos todos seres humanos, né, falíveis no lado de qualquer um dos poderes, de qualquer um dos órgãos, sempre necessitando aprimorar, aprender a conduzir cada uma das tarefas que nos são ofertadas. Mas, se me permite trazer especialmente uma área em que entendo todos nós, e aproveitando essa seleta plateia aqui, preciso salientar, é a da educação. A educação é alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade próspera e igualitária. E o Ministério Público desempenha um papel crucial na fiscalização, no monitoramento das políticas educacionais, assegurando qualidade do ensino, a efetivação do direito à educação para todos os nossos jovens. E eu conclamo, porque sei que encontrará eco no seu coração e na sua atividade,
ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alexandre Saltz, tal qual já está feito pelo nosso presidente da Assembleia Legislativa, como lema da sua gestão, e tenho certeza, cada vez crescente, de modo crescente para todos aqui, a compreensão desta diretriz que deve nos guiar, que é a de fortalecer o nosso capital humano, da formação dos nossos cidadãos a partir de uma educação que promova a inclusão produtiva e também a formação integral de cidadãos para este mundo complexo que os aguarda, né, e que está em profunda transformação, que o Ministério Público possa ter, então, na área da educação, a atuação firme na cobrança e na fiscalização, que é do seu papel, mas também na postura colaborativa, nas parcerias com o Executivo, com a sociedade civil, para que nós possamos garantir igualdade de oportunidades, inclusão e respeito ao direito dos estudantes. Me permitam, ao fim, dizer ao Dr. Marcelo Lemos Dornelles, aqui, com quem tive o privilégio de conviver ao longo desses últimos períodos, seja na figura como Procurador-Geral de Justiça ou em outros papéis que lhes foram reservados. Um agradecimento pela postura de diálogo sempre, como colocou na sua manifestação, no centro da sua estratégia de gestão. Não é o caminho mais fácil o diálogo, não é. Ao contrário do que parece. Parece mais difícil ter posição absolutamente intransigente, porque gera mais reações, mas é o caminho mais fácil este. O do diálogo pressupõe justamente estar aberto às opiniões do outro, ser permeável ao que o outro pensa. Se não houver, num diálogo, abertura para ouvir o que o outro pensa, entender as suas razões e as suas circunstâncias, não é efetivamente diálogo, é monólogo de duas partes. E é isso que a gente tem observado muitas vezes quando se diz estar dialogando na nossa sociedade. Duas partes que fazem monólogo, uma aguardando a outra terminar de expor a sua ideia para prontamente rebatê-las sem sequer ter prestado atenção naquilo que defende. Então, construir a partir de uma agenda de diálogo, o entendimento das razões de cada um, as dores que acometem a cada um, é fundamental. Eu agradeço ao Dr. Marcelo Lemos Dornelles, que foi, e as gestões que se passaram enquanto eu estive no governo no período passado, que tiveram esta compreensão das dores que acometem o nosso Rio Grande, foram solidárias, colaborativas, para construirmos soluções de interesse de toda a sociedade. Sabe o Dr. Marcelo que guardaram sempre de mim as demandas absolutamente de forma republicana. As construções que fizemos nas questões orçamentárias e em tantas outras frentes vieram em proveito de todos, inclusive do Ministério Público, para que nós possamos ter, a partir de um Estado saudável, que tenha as suas contas em ordem, a capacidade de debatermos, inclusive, né, o orçamento das nossas demais instituições e poderes com a sobriedade, com a serenidade e o reconhecimento do papel que cada um deles tem. Insistindo na fala da nossa presidente Iris, uma boa reunião, um bom encontro, bom diálogo, supera milhares de ofícios e expedientes, e foi assim que sempre tratamos. Aliás, tenho certeza, pela fala aqui do Dr. Alexandre Saltz também, que encontrará a nova gestão a capacidade de reconhecer a evolução exercida em gestões anteriores. Eu costumo dizer, e falo isso aqui na presença dos nossos ex-governadores, Jair Soares e Tarso Genro, já com alguma experiência, embora ainda jovem, em cargos públicos, que acho muito desonesta, desleal e injusta a afirmação que políticos insistem em fazer de que estão fazendo aquilo que os outros não fizeram, que estão cumprindo ou atendendo uma demanda que há anos ou décadas era aguardada pela sociedade. Porque a verdade é que boa parte das vezes só se consegue fazer aquilo que não tinha sido feito antes, porque outras demandas tenham sido antes atendidas e que fizeram com que aquela pudesse subir na pilha das demandas, vamos dizer assim, para ser atendidas.
e acho desonesto e desleal esta afirmação em relação a antecessores, tanto quanto entenderei desleal e injusta a afirmação daqueles que vierem a me suceder dizendo fazer aquilo que não foi feito antes, porque se tem uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que deixarei muitas coisas ainda a serem feitas. Serei absolutamente incapaz de atender a todas as demandas e todos os sonhos e todas as expectativas da sociedade. Então, trilhar o caminho com a serenidade, né, de que se busca o futuro sem riscar o passado é fundamental para uma sociedade que deseja se encontrar com o futuro que é esperado, que deve ser um futuro de prosperidade, de paz e de unidade. Por isso, desejo sucesso, confio, né? Afinal, foi que a minha escolha recaiu sobre ele, então confio, não houvesse essa confiança, o caminho seria outro, e o fiz porque tenho certeza que o currículo corrobora com a mensagem que foi aqui apresentada, as manifestações, doutor Alexandre, que foram dirigidas não apenas a mim, na reunião, na conversa que tivemos, como a sociedade gaúcha nesta tribuna, me fazem confiar na sua gestão, no seu compromisso com a justiça, na sua competência técnica, na sua dedicação ao interesse da sociedade. Do nosso lado, no Poder Executivo, podem ter certeza que encontrarão não apenas o governador, mas um governo inteiro, né, os nossos secretários, a nossa equipe, sempre disposta ao diálogo e à colaboração com o Ministério Público, com os demais poderes e com toda a sociedade, porque tivemos especialmente divisões no passado como sociedade, mas, como foi dito aqui, temos que olhar para frente, por isso mesmo o lema do nosso governo é o futuro nos une. Somos diversos, temos atribuições diferentes, vocações distintas, formas de pensar que também não são comuns. Mas, se conseguirmos encontrar os pontos de convergência de para onde desejamos ir, tenho certeza que iremos longe e iremos rápido. Muito obrigado a todos. Convidamos os senhores para acompanhar a execução do hino rio-grandense. Precursora do farol
convidamos o Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Dr. Alexandre Siknovski Saltz, para encerrar esta sessão solene. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão solene do Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores. Uma boa tarde a todos.